Capítulo 81. Ambos os lados gravemente feridos. Corte do vazio. Ondas de ti contraíram completamente Long Shen. Aquela espada parecia completamente imparável. Essa foi a técnica de espada mais poderosa do Marquês Yi. Long Shen sabia que definitivamente também era uma habilidade de batalha da classe Terra, e era ainda mais poderosa do que a que ele havia usado antes. Sua aura poderosa o prendeu completamente no lugar. Diante da morte, a mente de Long Shen estava completamente calma. Ele entrou em um estado estranho neste momento. Ele parecia ter compreendido tudo dentro do céu e da terra. 10.000 leis e taus, cada criatura e objeto, tudo foi claramente capturado em sua mente agora. Ele sentiu como se já tivesse escapado de seu corpo e estivesse olhando como um observador. O que Long Shen não sabia era que, neste momento, sua estrela Feng Fu havia se tornado completamente estática, como se estivesse esperando por algum tipo de iluminação. Era uma pena que Long Shen não tivesse notado. O Ti espiritual correu em direção aos seus 12 ciclones. Eles cresceram explosivamente e a energia semelhante a um cordão surgiu através dos meridianos de Long Shen para entrar na espada em suas mãos. Divida os céus. Linhas estranhas apareceram sobre a espada larga e ela pareceu ganhar vida. Cortou um arco misterioso, imponente como um dragão avassalador. Este foi o ataque mais forte de Long Shen. Estrondo. Ondas de ti explodiram para fora. Ambos foram enviados voando de volta, sangue enchendo o céu. A espada larga de Long Shen foi lançada voando de suas mãos por centenas de metros, parando apenas quando afundou profundamente em uma pedra. Vomitando sangue, Long Shen sentiu que todo o seu corpo estava prestes a entrar em colapso e sua aura despencou. Uma dúzia de cortes apareceram em seu corpo que sangravam muito. Mas o pior é que todos os meridianos de seu corpo ficaram cobertos de rachaduras, apenas um pouco longe de se quebrarem completamente. E isso foi depois que Long Shen ganhou a experiência de usar Split the Heavens da última vez. Então, quando ele o usou desta vez, ele usou os meridianos de todo o corpo para atenuar a força explosiva que vinha dele. Mas como ele havia usado uma força ainda maior da última vez, ele estava apenas um pouco longe de se tornar uma pessoa completamente aleijada. Foi possível regenerar uma pequena porção de meridianos destruídos. Isso porque você podia seguir as memórias dos meridianos anteriores a ele. Mas se todos os meridianos do corpo fossem destruídos, mesmo com as memórias de um deus da pílula, Long Shen seria completamente impotente para consertá-lo. O atual dele agora era incapaz de usar até mesmo o menor traço de Ti espiritual. Seus meridianos rachados eram incapazes de suportar qualquer força no momento. Por outro lado, a condição do Marquês Yi não era muito melhor que a de Long Shen. A espada em sua mão quebrou de forma explosiva, seus fragmentos cortando os dois. Se fossem apenas ferimentos externos, o Marquês Yi ainda seria capaz de usar sua poderosa base de cultivo para suprimi-los. Mas tendo usado seu ataque mais poderoso agora, ele havia perdido o controle do veneno extremamente tóxico dentro dele. Um traço daquele veneno corrosivo havia entrado em seu coração agora. No entanto, apenas esse leve traço fez com que seu coração mostrasse sinais de definhamento. Isso aterrorizou completamente o Marquês Yi,
e ele rapidamente usou seu Ti espiritual para se defender contra a invasão do veneno. Long Shen respirou fundo e se levantou. Indo até sua espada larga, ele a puxou para fora da rocha e lentamente começou a caminhar até o Marquês Yi. Ele podia ver um pouco de escuridão na testa do Marquês Yi. Esse era um dos sinais de que o veneno havia atingido seu coração. Isso também significava que o Marquês Yi era como ele e não podia usar seu Ti espiritual. Agora ele poderia usar seu poderoso corpo físico para matar o Marquês Yi. Long Shen queria correr e dividi-lo em dois, mas seu corpo estava insuportavelmente fraco. O sangue escorria das dezenas de feridas causadas pela espada quebrada do Marquês Yi. Se não fosse por seu poderoso corpo físico, ele já teria ficado sem sangue. Mas mesmo assim, rajadas de tontura o faziam sentir como se fosse desmaiar a qualquer momento. No entanto, ele não podia cair ainda. Mesmo já estando sem energia, seus olhos ainda estavam colmos sem o menor traço de emoção enquanto caminhava lentamente em direção ao Marquês Yi. Yi Zhao, agora quem vai morrer é você. Long Shen levantou sua espada e cortou o Marquês Yi. O Marquês Yi ficou preocupado ao ver que Long Shen ainda tinha forças para vir atacá-lo. Ele rapidamente rolou para o lado. Quando a espada passou direto por suas bochechas, estava tão perto que ele podia sentir o frio gelado vindo dela. Droga, ele ainda tem tanta força. A expressão do Marquês Yi finalmente mudou. Essa foi a primeira vez que ele sentiu medo de uma insignificante formiga da condensação de Ti. Ele estava especialmente com medo dos olhos completamente colmos de Long Shen. Long Shen era como um poço profundo. Ele revelou apenas um pouco na superfície, mas quanto a quão profundo ele era, ninguém sabia. O Marquês Yi podia sentir a constante intenção de matar transbordando dele. Agora ele estava em absoluta desvantagem. Sem seu Ti espiritual, ele não era páreo para o corpo físico de Long Shen. Apenas trate isso como se você tivesse sorte hoje. O Marquês Yi zombou friamente e realmente se virou para fugir. Você quer correr? Deixe para trás sua vida primeiro. Long Shen gritou e avançou na perseguição. No entanto, a espada em sua mão era muito pesada e ele não conseguiu alcançá-la. Em apenas alguns momentos, ele perdeu a cauda do Marquês Yi. Vendo o Marquês Yi desaparecer, a raiva no rosto de Long Shen desapareceu para ser substituída por alívio. De repente, ele sentiu o mundo girando ao seu redor e sua visão escureceu quando ele perdeu a consciência. O Marquês Yi estava comemorando que Long Shen não conseguiu alcançá-lo. O corpo físico de Long Shen pode ser poderoso, mas sua força de ataque residia naquela espada larga. Agora aquela espada larga se tornou um fardo e o impediu de alcançá-lo, deixando o Marquês Yi relaxar. Ele não sabia que Long Shen estava completamente exausto. Ele acabara de usar o que restava de sua energia para encenar uma ação para assustá-lo. No final, o Marquês Yi realmente foi enganado. Depois de fugir loucamente por um tempo, o Marquês Yi de repente sentiu seu coração começar a bater violentamente. Ele percebeu que seu próprio Ti espiritual estava começando a acabar e não conseguiu suprimir o veneno. Ele rapidamente pegou algumas pílulas medicinais e as engoliu. A energia medicinal do Snow Todealvan já estava começando a diminuir. Mas só havia neutralizado uma porção incrivelmente pequena do veneno de Long Shen.
Ele definitivamente ainda morreria se não o neutralizasse prontamente. Agora o Marquês Yi não conseguia mais se preocupar em pensar em Long Shen. Sua própria vida era mais importante. Mais de 200 milhas foram percorridas por ele em apenas um dia. Ele finalmente deixou a floresta e chegou a um acampamento. O Marquês Yi soltou um suspiro de alívio quando viu o acampamento. Quando os guardas patrulhando viram o Marquês Yi coberto de sangue e em suas últimas pernas, todos ficaram com medo. Era realmente o Marquês Yi que era praticamente como um deus para eles. O Marquês Yi agarrou um daqueles guardas que parecia ser um líder de esquadrão e cuspiu apressadamente: divida suas tropas e vera toda a floresta. Ao vê-lo, você deve matá-lo. Traga-me, de volta para a capital. Depois de dizer isso, o Marquês Yi não conseguiu continuar e desmaiou. Esse esquadrão só então reagiu, levando rapidamente o Marquês Yi e enviando um relatório aos superiores. Voltando ao terceiro dia depois que Long Shen matou Xia Shangfeng, o quarto príncipe realizou um relatório secreto e um leve sorriso apareceu em seu rosto. Long Shen, você realmente não me decepcionou. Deixando de lado o relatório, ele levantou uma xícara de chá da mesa e calmamente bebeu um gole. De repente, sua porta foi aberta e um homem vestido de branco entrou. Vendo aquele homem vestido de branco, o quarto príncipe sorriu levemente. Já preparei um chá para você. Mas você veio um pouco mais tarde do que eu esperava, então pode não ser perfeito. Por favor, tome um pouco primeiro e não se ofenda. Os olhos daquele homem vestido de branco estavam gelados e cheios de intenção de matar, mas por causa das palavras do quarto príncipe, ele ficou um tanto assustado. Você sabe quem eu sou? Ele perguntou friamente. Eu sei um pouco. Então você sabe por que eu vim aqui? Para me matar, respondeu o quarto príncipe levemente. Essas palavras que fariam o coração de uma pessoa pular de medo foram realmente ditas com extrema calma. Se você sabe que vim aqui para matá-lo, por que está tão calmo? Os olhos do homem vestido de branco se estreitaram. Porque eu sei que você não pode me matar. Haha, se eu quisesse te matar, mesmo todas as pessoas na capital somadas seriam incapazes de me impedir, riu o homem de túnica branca friamente. Não é uma questão de poder te bloquear. Isso porque não preciso bloquear você, eu sei que você não vai me matar. O quarto príncipe estava completamente certo. Oh! Bem, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Aparentemente, o homem vestido de branco ficou um pouco interessado no que o quarto príncipe tinha a dizer. Por um lado, aposto que Xia Shangfeng não era o parceiro mais cooperativo. Ele era um imbecil e, portanto, teve que morrer. Continuar. Agora você tem um parceiro melhor, alguém que pode atendê-lo muito melhor, alguém que pode fazer o dobro do trabalho com metade do esforço. Você quer dizer você mesmo? Correto? E sua prova disso? A prova é que tenho uma compreensão geral dos planos de vocês. Eu sei como você pode vencer sem o menor derramamento de sangue. O quarto príncipe estava completamente seguro de si. Vendo que o homem vestido de branco não disse nada, o quarto príncipe continuou: você tem colocado seu plano em ação por mais de 20 anos. Desde o começo, quando você enviou minha mãe para se casar com o imperador do Grito da Fênix,
Você fez tudo com muito cuidado. Seu objetivo era não atrair muito movimento. Você usou a mim e minha mãe para conseguir controlar todo o império do Grito da Fênix. O imperador já está morto e a imperatriz está sob o controle de minha mãe. As pessoas que conhecem esses segredos são todas nossas, com exceção de Long Tianxiao. Portanto, a única pessoa com quem precisamos nos preocupar é Long Tianxiao. Mas Long Tianxiao se recusou a se render a nós mesmo depois de todos esses anos. Ele também parece ter percebido algumas pistas que levantaram sua guarda. Ele sempre se recusou a voltar para a capital. Então, agora, Long Tianxiao é o maior obstáculo em seus planos. Estou correto? O homem vestido de branco franziu a testa. Tudo o que você disse é inútil. Você poderia muito bem não ter dito nada. O quarto príncipe sorriu levemente. E se eu dissesse que poderia resolver o problema de Long Tianxiao? Isso ainda seria inútil. Você pode fazer isso. Nunca fiz nada de que não tivesse certeza. Nasci em Phoenix Cry, destinado a ser uma peça de xadrez. Eu já suportei o estilo de vida de esquemas dissimulados que não podem ver a luz do dia. Então, eu quero cooperar com você. Eu o ajudarei a lidar com Long Tianxiao e você me ajudará a me tornar o imperador. A respiração do quarto príncipe ficou um pouco pesada neste momento. Obviamente, este foi um momento extremamente tenso. Embora ele também fosse um príncipe, ele realmente nasceu neste mundo com a missão de ser um espião. Ele seria para sempre como um fantasma, nunca tendo permissão para ver a verdadeira luz. Ele havia sido suprimido por muito tempo. Ele precisava ser posto em liberdade. Quando ele viu Xia Changfeng abusando de seu poder arrogantemente como um idiota, ele decidiu que mataria aquele bastardo e se tornaria o parceiro do homem vestido de branco. O homem vestido de branco olhou para o quarto príncipe. Qual é a sua moeda de troca? O quarto príncipe comemorou lá dentro quando viu que o homem de túnica branca não havia recusado. Cheio de confiança, ele entregou algo para ele. Vendo aquela coisa, o homem vestido de branco ficou chocado. Capítulo 82. A grande ambição do quarto príncipe. Essa era uma página de esconder animal. Havia inúmeros símbolos desenhados na página. Não pareciam exatamente palavras, mas também não eram exatamente não. Você pode se comunicar com as tribos bárbaras. O homem vestido de branco perguntou com espanto. As tribos bárbaras eram precisamente chamadas de bárbaras porque viviam como animais selvagens. Mas eles tinham sua própria cultura e linguagem grosseira. Esses símbolos feios eram precisamente a escrita das tribos bárbaras. Muitas pessoas já tinham visto esse script antes, mas não tinham ideia de como lê-lo. Foi completamente inesperado para o quarto príncipe. Para que haja lucro, é preciso investir todo o esforço de cada um na consecução de seus objetivos. Desde que eu era jovem, eu podia ver meu próprio destino. Naquela época, eu já havia começado a juntar as moedas de troca que mudariam meu destino. Eu enviei inúmeras pessoas para as tribos bárbaras para tentar se juntar a elas, mas eles apenas trataram essas pessoas como comida. No entanto, sempre há exceções neste mundo. Uma pessoa foi realmente aceita nas tribos bárbaras. Então,
comecei gradualmente a ganhar uma conexão com o poder das tribos bárbaras. Enquanto cumprimos nossas missões, minha mãe e eu também aumentamos nosso próprio poder. Para dizer a verdade, 3 anos atrás, eu já possuía o poder de ajudá-lo a tomar o Império do Grito da Fênix sem a menor gota de sangue, mas isso não teria me trazido nem o menor benefício. O homem vestido de branco assentiu. Continuar. Então, para lidar com Long Tianxiao, propositalmente parei de fornecer reforços a ele. Eu também atraí secretamente as pessoas pobres da vizinhança para o exército de Long Tianxiao. Aumentei o prestígio de Long Tianxiao em segredo, deixando todos pensarem que ele era um deus que os protegeria. Eu sei que tipo de pessoa é Long Tianxiao. Ele definitivamente não sacrificaria a vida daqueles plebeus. O quarto príncipe ergueu a xícara com indiferença e tomou um gole. Xu Xia, você realmente é talentoso. Essa foi a primeira vez que o homem vestido de branco elogiou o quarto príncipe. A jogada do quarto príncipe foi excepcionalmente brilhante. Ele havia usado a vida dos plebeus comuns para prender Long Tianxiao sem esforço. Mais importante, isso foi uma manobra sem solução. Mesmo que Long Tianxiao entendesse, ele estava desamparado. Ele foi incapaz de ignorar a vida de milhões de plebeus. Um esquema tão simples manteve Long Tianxiao permanentemente trancado na fronteira. Até o homem vestido de branco sentiu um pouco de admiração. Infelizmente, essas tribos bárbaras realmente me causaram uma decepção extrema. Eu secretamente enviei a eles muita assistência em termos de comida e suprimentos, mas eles ainda são apenas capazes de lutar no mesmo nível que Long Tianxiao. Então, eles acabaram em uma batalha permanente de desgaste. Bem, suponho que isso é tudo o que se pode esperar desses bárbaros incivilizados. O quarto príncipe balançou a cabeça. O homem de túnica branca ponderou por um momento antes de perguntar: diga-me, onde está Long Shen? Ele já deveria estar morto. Se meus cálculos estiverem corretos, a cabeça dele deve estar voltando para a capital. Esse Long Shen é realmente uma raridade. Mas não sou alguém que gosta do inesperado, então mandei o Marquês Yi. Eu confio que você conhece o poder do Marquês Yi. A expressão do homem vestido de branco mudou ligeiramente. Eu sei dele. Sua base de cultivo pode ser considerada boa. Mas usá-lo para lidar com uma pequena formiga de condensação de ti está causando um grande alarido para um pequeno incômodo. A expressão do quarto príncipe não mudou. Mas ouvindo o que ele disse, parecia que mesmo o reino da transformação de Tendão, Marquês Yi, não era nada para ele. A partir disso, podia-se ver que esse jovem cuja idade não parecia tão diferente da sua tinha que possuir uma força extremamente assustadora. A guarda do quarto príncipe subiu ainda mais. Haha, eu já disse que sou uma pessoa cautelosa. Não farei nada que não tenha certeza. É como eu usei Long Shen para matar aquele idiota Xia Shangfeng desta vez. O homem vestido de branco assentiu. Você realmente é muito melhor do que Xia Shangfeng. Posso ignorar a morte de Xia Shangfeng e também realizar seu desejo. No entanto, se você acabar sendo pior do que Xia Shangfeng, posso dizer com muita clareza que até sua própria morte se tornará algo que você não conseguirá controlar. A maneira gentil de falar do homem vestido de branco tornou-se sombria e uma aura sinistra encheu o ar.
O quarto príncipe ignorou sua ameaça. Não se preocupe, eu aguentei pacientemente por muitos anos apenas por esta chance. Eu valorizo esta oportunidade ainda mais do que você. Então, bom. Com Long Shen morto agora, preciso saber qual é o seu plano para mais tarde. Embora ele não subestimasse Long Shen, na frente de um especialista em transformação de tendão, Long Shen definitivamente não teria a menor chance de sobreviver. Yi Zhao trará sua cabeça de volta à capital, bem como uma gravação de Long Shen matando-se a Changfeng. Então, precisarei que você se comunique com o grande Xia e faça com que enviem seu exército de elite para cercar a capital. Naquela época, chamarei o Marquês Yi e o Marquês Wu de volta aqui. O grande Xia exigirá que entreguemos o assassino e, para que ambos os impérios permaneçam amigos, posso oferecer todas as pessoas da casa de Long de maneira justificável. Na verdade, posso matar todos eles no momento adequado, explicou o quarto príncipe. O que você quer dizer com um momento adequado? Além disso, quando você diz eles, parece que não está falando apenas da família Long. Perguntou o homem vestido de branco levemente. O quarto príncipe riu. Falar com uma pessoa inteligente realmente economiza energia. Você está correto? Antes de executar as pessoas da família Long, farei com que as tribos bárbaras ataquem a estação de Long Tianxiao ao mesmo tempo. Naquela época, enviarei notícias de sua família sendo executada. Diante da invasão das tribos bárbaras e com a vida de inúmeros plebeus em jogo, ele definitivamente não trará todo o seu exército de volta à capital. Pelo que entendi dele, ele deixará todo o seu exército lá para guardar e voltará sozinho para a capital para resgatar sua família. Naquele momento, o Marquês Yi e o Marquês Wu darão as mãos para matá-lo sem problemas. Além disso, teremos até um motivo honroso para fazê-lo, para que não cause grandes ondulações. Quanto a eles, naturalmente, quero dizer aquelas pessoas que não são adequadas para estar perto de mim. Long Shen recebeu o apoio do príncipe herdeiro para matar-se a Changfeng. Um de seus guardas próximos testemunhará isso. Nesse momento, só temos que reunir um pouco de evidência. Para que os dois grandes impérios permaneçam aliados, até o príncipe herdeiro pode ser usado como sacrifício. E quanto aos seus capangas, embora não tenham participado diretamente, são definitivamente extremamente suspeitos. Para manter a amizade dos impérios, é melhor sacrificá-los também. E quanto aos seus capangas, embora não tenham participado diretamente, são definitivamente extremamente suspeitos. Para manter a amizade dos impérios, é melhor sacrificá-los também. E quanto aos seus capangas, embora não tenham participado diretamente, são definitivamente extremamente suspeitos. Para manter a amizade dos impérios, é melhor sacrificá-los também. O homem vestido de branco olhou para o quarto príncipe por um bom tempo antes de suspirar, que trama profunda. Dessa forma, todo o Phoenix Cry Empire cairá facilmente em suas mãos. Xu Xia, você realmente é um gênio. Muito obrigado pelo elogio. Mas você não precisa se preocupar, minha raiz espiritual é completamente comum e não consigo trilhar o caminho de cultivo. Eu não possuo a menor ameaça para você, disse o quarto príncipe. O homem vestido de branco sorriu ligeiramente.
Ele já havia examinado secretamente o corpo do quarto príncipe e descoberto que seu talento era realmente extremamente comum. Com uma pessoa tão inteligente e profundamente intrigante, ele tinha que ser um pouco mais cuidadoso. Ele definitivamente não queria cair involuntariamente na armadilha de outra pessoa. Se o quarto príncipe fosse uma pessoa extremamente talentosa em termos de cultivo, ele definitivamente seria uma ameaça extremamente grande para ele. Quem sabia se o quarto príncipe acabaria usando-o ou não para entrar em reinos ainda mais elevados. Agora todas as suas dúvidas foram dissipadas. O quarto príncipe era incapaz de cultivar em alto nível. Ele só se importava com o poder do mundo secular. Era exatamente como ele havia dito, ambos precisavam um do outro. Erguendo gentilmente sua xícara de chá, o homem vestido de branco sorriu. Excelente, a morte de Xia Changfeng é realmente uma coisa boa. Espero que possamos cooperar alegremente. O quarto príncipe também levantou sua xícara de chá. Os dois brindaram e esvaziaram suas xícaras de um só gole. O homem vestido de branco de repente pensou em um assunto. Xia Changfeng não tem uma irmãzinha. Ela ainda está no Palácio Imperial. Um pouco de desgosto apareceu no rosto do quarto príncipe. Sim, aquela mulher idiota foi deixada para trás por Xia Changfeng para nos controlar. Você não queria matá-la. Bem, ela é uma adepta da pílula e tem um status particular. Arranjei 2 homens bonitos e fortes para servi-la. Ela está ocupada com eles e não vai trazer grandes problemas para nós. O homem vestido de branco assentiu. Aquele Xiaobai realmente era um completo idiota. Ele relaxou sabendo que o quarto príncipe havia lidado com ela. Quanto à morte de seu irmão, ela definitivamente não se importaria com isso. Eles nunca tiveram nenhum amor familiar para falar. Contanto que nada de ruim acontecesse com ela, ela não se importaria. Além disso, Xia Changfeng foi morto por Long Shen. Mesmo que ela sentisse algum ódio, esse ódio cairia em Long Shen. Certo, irmão Lu, eu tenho algo que quero pedir sua ajuda. Depois que os dois chegaram a um entendimento comum, o quarto príncipe mudou diretamente para chamá-lo de irmão. Falar. Você também sabe que, para eu controlar o Marquês Yi e o Marquês Wu, foi prometido a eles que, assim que esse assunto for concluído, eles obterão metade do império. Naquela época, quando eu prometi a eles, eu estava bem com isso, já que não tinha nenhuma esperança de obter o império. Portanto, ser generoso com eles também não me causou nenhuma dor. Mas agora Fênix Cry está prestes a cair em minhas mãos. Como posso permitir que outros controlem minha terra? Então, você quer que eu o ajude a colocá-los sob seu controle? Bastante. Espero que o irmão Lu possa me ensinar como fazê-los me ouvir obedientemente e também não fazê-los formar qualquer pensamento de rebelião, disse o quarto príncipe cuidadosamente. O homem vestido de branco riu. Xúcia, Xúcia. Você é implacável. Você realmente está disposto a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Ok, eu prometo a você que assim que este assunto terminar, vou te ensinar uma técnica que permitirá que você transforme esses dois em seus escravos. Ao ouvir isso, o quarto príncipe ficou muito feliz. Agora tudo estava indo de acordo com seus planos.
Com a parte final do plano prestes a ser concluída, o Marquês Yi e o Marquês Wu se tornaram seu maior problema. Naquela época, ele havia prometido dar a eles o controle de metade do império. Isso equivalia a eles serem imperadores locais. Foi assim que o Marquês Yi e o Marquês Wu foram persuadidos pelas persuasões de Cenoura e Bastão do Quarto Príncipe a formarem secretamente um acordo. Mas apenas os três sabiam disso. Agora o Quarto Príncipe obteve uma oportunidade de se livrar disso. Ele naturalmente não queria que outros controlassem seu império. A promessa do homem de túnica branca significava que ele não precisava mais se preocupar com isso. Embora o Quarto Príncipe não tivesse uma compreensão completa do homem vestido de branco, ele sabia que sua origem era definitivamente chocante e além de sua imaginação. Então ele precisava confiar nele. Contanto que ele tivesse o apoio do homem de túnica branca, fosse o Império do Grito da Fênix ou o Grande Império Xia, ele seria capaz de ter o que quisesse. Agora estava tudo preparado. Eles só precisavam de uma última coisa. Assim que o Marquês Yi voltasse, a fase final do plano poderia começar. No entanto, o que eles não sabiam era que neste mundo sempre havia uma coisa que nunca desaparecia. Esses foram chamados de contratempos. Capítulo 83. Voz misteriosa. Quando Long Shen abriu os olhos mais uma vez, ele não tinha ideia de quanto tempo havia se passado. Talvez tivesse passado apenas uma hora, talvez tenha sido um dia inteiro. Ele foi despertado pelo som daqueles macacos uivando. Olhando para seu corpo, a maior parte do sangue em suas feridas já havia secado. Isso foi definitivamente algo para se sentir sortudo. Caso contrário, ele definitivamente teria morrido se continuasse sangrando. Levantando-se lentamente, ele sentiu o mundo girando ao seu redor e quase caiu no chão novamente. Apoiado em uma grande árvore, ele teve que esperar um pouco antes de se sentir um pouco melhor. Erguendo a cabeça para olhar em volta, viu que havia dezenas de macacos nas copas das árvores. Vários deles estavam uivando o mais alto que podiam. Long Shen sabia que isso provavelmente significava que algo havia invadido esta parte da floresta. No entanto, isso era algo animal ou humano. Mas não importa o que, qualquer um deles era uma ameaça para Long Shen. Com um aceno de mão, ele colocou a espada larga em seu anel espacial. Olhando para suas feridas, ele cerrou os dentes e tomou uma pílula medicinal. Apenas aquele leve levantamento de sua mão fez com que algumas de suas feridas se abrissem. O sangue imediatamente flui. Algumas dessas feridas ainda continham fragmentos da espada do Marquês Yi. Sendo feitos de ferro, esses fragmentos eram definitivamente extremamente perigosos para o corpo. Eles não podiam ser deixados dentro por muito tempo. Embora este não fosse o melhor lugar para manuseá-los, se ele os deixasse ficar em seu corpo por mais tempo, eles iriam atrapalhar muito seus movimentos. Long Shen primeiro consumiu algumas pílulas de coagulação do sangue e fez o possível para manter o fluxo de sangue no mínimo. Se ele perdesse muito sangue, não teria energia nem para andar. Com seu esforço hábil, Long Shen cavou mais de uma dúzia de fragmentos de espada de seu corpo. Tanto ele quanto o Marquês Yi foram atingidos por esses pedaços quando sua espada quebrou. Depois de retirar aqueles fragmentos de espada, Long Shen ainda se sentia extremamente tonto, um sinal de que havia perdido muito sangue.
Olhando para os macacos nas árvores e ouvindo que seus uivos estavam ficando cada vez mais altos, Long Shen sabia que os alvos em seus olhos estavam se aproximando rapidamente. Depois de consumir várias pílulas medicinais, ele arrastou seu corpo exausto montanha abaixo. Agora que o Marquês Yi havia fugido, ele também precisava encontrar rapidamente um lugar para curar suas feridas. Naquela troca final com o Marquês Yi, ele usou Split the Heavens. Isso fez com que todos os seus meridianos quebrassem e ele não conseguiu mais usar o Ti espiritual. Este era seu estado mais fraco. Ele desceu mais de 16 quilômetros de uma montanha quando um rio de dezenas de metros de largura apareceu diante dele. Long Shen olhou em volta e viu uma grande árvore caída. Ele empurrou aquela árvore na água. A árvore estava morta há muito tempo e flutuava muito bem na água. Long Shen rastejou por cima, permitindo que seu corpo fosse carregado rio abaixo sem deixar a água tocar em suas feridas. Caso contrário, a água do rio faria com que seus ferimentos piorassem ainda mais. Felizmente, o rio flui de forma constante e Long Shen conseguiu facilmente ficar no topo da árvore. Ele fluía ao longo do rio por um dia inteiro. Em estado de sonolência, ele foi repentinamente acordado por um som alto e contínuo. Long Shen remou apressadamente até a costa. Olhando para frente, ele levou um grande susto ao ver a cachoeira à sua frente. Essa cachoeira tinha centenas de metros de altura. Se ele tivesse continuado dormindo e caído, ele definitivamente estaria acabado. O rio ainda não havia saído da floresta. Long Shen sabia que precisava encontrar rapidamente um lugar para curar suas feridas. Anteriormente, Long Shen havia fingido ter desembarcado em vários lugares no rio, então qualquer um que o procurasse definitivamente teria que perder muito tempo com essas diversões. Isso deve ser tempo suficiente para ele se recuperar. Mas antes disso, ele ainda precisava encontrar um lugar seguro. Indo pela floresta, ele viu um desfiladeiro diante dele. O desfiladeiro não era grande e era cercado por pedras dos dois lados. Tal lugar deveria ter algumas cavernas naturais adequadas para abrigo. Assim que ele estava prestes a seguir em frente, ele de repente sentiu uma sensação de perigo, bem como uma rajada de vento vindo de trás. Ele rolou apressadamente para a frente. Uma criatura enorme veio voando atrás dele, e ele se esquivou por pouco. Long Shen rolou pelo chão. Quando levantou a cabeça para olhar, viu que era um grande leopardo com mais de 3 metros de altura que o encarava. Leopardo do penhasco. Long Shen sentiu uma enorme dor de cabeça. Essa foi uma besta mágica de primeiro nível. Seu pelo era da mesma cor das rochas do penhasco. Quando se escondia entre as rochas, era extremamente difícil perceber. Não era excepcionalmente grande, mas sua velocidade era chocante. Suas garras e dentes não eram inferiores ao aço. Tendo sido tão gravemente ferido, sua percepção espiritual caiu drasticamente. Na verdade, ele não foi capaz de sentir o perigo ao seu redor. Parecia que ele havia se tornado muito dependente de seus sentidos. Aquele Cliff Leopard parecia um tanto assustado por não tê-lo derrubado com um golpe. Ele atacou Long Shen novamente com sua incrível velocidade. Um leopardo normal não era assustador, mas o corpo do Cliff Leopard era como um touro. Adicionando suas garras e dentes afiados,
Ele estava no topo da cadeia alimentar de bestas mágicas. Long Shen bufou friamente. Esfregando seu anel, sua espada apareceu de volta em suas mãos e ele a cortou no Cliff Leopard. A espada pousou bem na cabeça do Cliff Leopard, mas foi Long Shen quem foi forçado a recuar. Sua espada realmente caiu de suas mãos e ele foi lançado voando. Droga, eu não tenho nem 1/10 da minha força normal. Long Shen não conseguiu usar o Ti espiritual no momento. Além disso, seu corpo físico foi gravemente ferido. Sua espada cortou a cabeça do leopardo do penhasco, mas a espada foi derrubada e ele foi lançado voando. Algumas de suas feridas reabriram e começaram a sangrar novamente. Embora Long Shen estivesse em um estado extremamente fraco, seu poder ainda era muito grande. A cabeça de Cliff Leopard foi cortada por sua espada até o osso. Se uma fera comum recebesse um ferimento tão pesado, eles definitivamente fugiriam com dor. Mas as bestas mágicas tinham uma natureza tirânica inata profundamente em seus ossos. Em vez disso, o ataque de Long Shen provocou sua natureza violenta, e nem se importou com o sangue que escorria de sua cabeça enquanto atacava com raiva Long Shen novamente. Long Shen rolou no chão novamente, desviando de seu ataque selvagem. Ao mesmo tempo, ele também deu um chute que caiu pesadamente em seu abdômen. Aquele leopardo do penhasco foi jogado no ar, mas sua pele e carne eram duras. O chute de Long Shen não causou nenhum ferimento. Assim que se estabilizou, mais uma vez atacou Long Shen. Long Shen estava extremamente ansioso por dentro. Se ele tivesse uma espada, ele definitivamente seria capaz de matá-la. No entanto, aquela espada larga foi enviada voando a 30 metros de distância. Tal distância estava essencialmente ao seu lado durante os tempos normais, mas agora ele estava em um emaranhado com o Cliff Leopard. Seu corpo estava extremamente fraco devido à perda de sangue. Aquela distância de 30 metros era simplesmente intransponível para ele. Seu corpo estava excepcionalmente fraco e suas reações não eram tão nítidas quanto o normal. Ele mais uma vez se esquivou do Cliff Leopard, mas suas garras afiadas conseguiram cortar seu estômago levemente, fazendo com que mais sangue fluísse. Long Shen chutou mais uma vez, fazendo-o voar. Mas depois daquele chute, os olhos de Long Shen escureceram e ele não conseguiu ver mais nada. Ele suspirou por dentro. Ele já havia perdido muito sangue. Ele estava realmente à beira de perder a consciência. Quem diria que eu, Long Shen, morreria aqui nas mãos de um animal selvagem? Naquela escuridão, ele podia sentir sua boca ensanguentada. Ele estava prestes a ser engolido em seu estômago. Plop! Ele ouviu algo e então sentiu sua garganta esquentar como se algum líquido estivesse sendo derramado em sua garganta. Ele então ouviu alguns sons extremamente distantes. Esses sons pareciam humanos, soando como uma mulher. Então, ele afundou na escuridão completa e sem fim. Dentro dessa escuridão, Long Shen sentiu como se seu corpo estivesse flutuando. Parecia que ele estava subindo e descendo ao mesmo tempo. Ele estava completamente preso naquela escuridão. Você deve despertar. Você tem muitas missões esperando por você para concluí-las. Você deve se tornar mais forte. Você tem muitos inimigos esperando por você para matar. Seu destino é derrubar o céu e a terra.
Todos os deuses e demônios só podem rastejar sob seus pés. Long Shen, desperte rapidamente. Dentro daquela escuridão sem fim, Long Shen podia ouvir uma voz falando repetidamente. Esse foi um chamado que veio das profundezas de sua alma. Long Shen ouviu e quis responder. No entanto, ele não conseguia abrir a boca. Ele queria abrir os olhos, mas estava completamente impotente. Aquela voz não parecia ser deste mundo. Será que isso fazia parte do passado ou do futuro? Ele não conseguiu tocá-lo. Depois que Long Shen memorizou essas 3 linhas, ele perdeu completamente o senso de si mesmo. Afundando em completa inconsciência, ele sentiu extremamente fracamente um par de mãos esfregando suavemente seu rosto, uma gentileza que parecia a de uma mãe. A expressão do quarto príncipe era extremamente feia. O Marquês Yi estava deitado em uma cama, seu corpo completamente preto. Ele não podia acreditar em seus próprios olhos. Um especialista em transformação de tendão saiu para matar uma formiga de condensação de Qi apenas para acabar em tal estado. Quem poderia acreditar em tal coisa? Quando ele ouviu o relatório de seus subordinados de que o Marquês Yi havia sido gravemente ferido, ele primeiro pensou que o Marquês Yi havia encontrado algum tipo de poderosa besta mágica. Mas olhando para o estado atual de semi-morto do Marquês Yi, um rosto jovem apareceu em sua mente. Ele não sabia por quê, mas quando pensou naquele rosto, imediatamente entrou em pânico. A parte mais importante de seu plano havia falhado. Embora ele nunca tenha subestimado Long Shen, ele nunca esperou que pudesse escapar do Marquês Yi e até mesmo forçar o Marquês Yi a um estado tão lamentável. Eu estava confiante demais. Marquês Yi estava envergonhado. Um grande especialista em transformação de tendão quase perdeu a vida ao tentar matar alguém na condensação de Qi. Isso foi definitivamente uma vergonha. O quarto príncipe balançou a cabeça. Conheço seu caráter. Você não seria descuidadamente confiante demais contra alguém e perderia assim. Só podemos dizer que ambos subestimamos Long Shen. Eu também sou culpado. Nem é preciso dizer que o quarto príncipe era excepcionalmente talentoso em manipular as pessoas. Caso contrário, ele não teria sido capaz de conquistar especialistas como o Marquês Yi e o Marquês Wu. Apenas aquela frase dele desculpou completamente o fracasso do Marquês Yi e o deixou extremamente confortável por dentro. Como o assunto já havia ocorrido, ficar com raiva seria completamente inútil. Na verdade, isso irritaria ainda mais o Marquês Yi. De qualquer forma, olhando para as feridas do Marquês Yi, ele definitivamente não foi muito descuidado. Ele só havia se chamado de superconfiante para encontrar uma desculpa para si mesmo. Pensando nisso, o quarto príncipe sentiu uma explosão de pânico dominá-lo. Pensando na natureza decisiva e rápida de Long Shen, sua expressão tornou-se cada vez mais feia. Mas então, pensando no homem vestido de branco que era seu apoio, ele relaxou um pouco. Embora Long Shen tenha fugido, isso não mudou muito seus planos. Ele esfregou o jade fotográfico na mão. Dentro havia uma gravação completa de Long Shen e Wild matando-se a Changfeng. Com isso, ele ainda seria capaz de seguir em frente com seu plano. A fuga de Long Shen foi definitivamente preocupante, mas ele não tinha como lidar com ele neste momento. Ele se virou para o Marquês Yi.
Você pode se recuperar à vontade. Vou pedir ao grão-mestre Wei que venha pessoalmente curar suas feridas amanhã. Você será capaz de se recuperar completamente muito rapidamente. Muito obrigado, príncipe. O Marquês Yi agradeceu apressadamente. Esse veneno pode ser temporariamente suprimido por ele, mas ele não foi capaz de dissipá-lo. A pílula de veneno de Long Shen era muito assustadora. Eles pediram ajuda à guilda alquimista e o grão-mestre Yunti também veio. Mas depois de olhar para as feridas do Marquês Yi, o grão-mestre Yunti apenas afirmou friamente que era impotente para curá-lo. O Marquês Yi entendeu imediatamente que o grão-mestre Yunti percebeu algumas pistas de seu corpo e se recusou a salvá-lo. Ouvir que o Eike viria aliviou muito o Marquês Yi. O Eike definitivamente seria capaz de salvá-lo. O quarto príncipe voltou para seu quarto e começou a andar de um lado para o outro. Depois de um tempo, ele ergueu o pincel e escreveu uma pequena missiva, entregando-a a um guarda. Olhando para a escuridão que descia no céu, o quarto príncipe suspirou. Embora Long Shen tivesse escapado, eles ainda tinham que continuar com o plano. Capítulo 84. Você é meu homem. Long Shen lentamente abriu os olhos. Ele não sabia quanto tempo havia passado, mas ver a luz o fez suspirar de alívio. Ele ainda estava vivo. Ele percebeu que estava deitado em uma cama simples. Embora a cama fosse feita de madeira grosseira, os lençóis tinham sido arrumados com muito cuidado para ele e até exalavam um leve aroma fresco. Ele estava em uma sala de madeira. As paredes tinham algumas peles de animais, arcos, flechas e lanças. Não muito longe de sua cama havia um pequeno fogão que liberava calor. O cheiro de arroz recém-cozido flutuou para fora dela. Com um rangido, a porta foi aberta. Uma donzela com um vestido simples entrou. Aquela mulher aparentava ter cerca de 16 anos. Ela era magra e alta. Seus braços e pernas estavam nus e sua pele emitia um brilho saudável. Ela usava o cabelo em um rabo de cavalo de comprimento médio. Ela não era muito bonita, mas seus olhos brilhantes pareciam muito amigáveis. Essa mulher primeiro largou a mochila antes de abrir apressadamente a panela de ferro em cima do fogão. Aquela jovem soltou um suspiro aliviado ao olhar a comida que havia dentro. Ah, perto. Eu quase queimei, ela murmurou para si mesma. Mas de repente ela sentiu que algo estava um pouco estranho e lentamente se virou para ver que Long Shen estava olhando para ela em confusão. Ah, você acordou. Excelente. Ela rapidamente correu para Long Shen e o abraçou com entusiasmo. Tosse, senhorita, isso não é um pouco inadequado. Sendo abraçado por esta jovem, ele podia sentir o peito dela contra o dele, assim como sentir o cheiro fresco e energético dela. Mas ser abraçado por um estranho realmente o deixou desconfortável e desajeitado. O que há de inadequado nisso? Eu puxei você de volta para cá, então agora você é meu homem. Essa é a regra da nossa aldeia. Então quem ousaria nos criticar? Aquela donzela ainda estava abraçando Long Shen muito intimamente, agindo como se tudo estivesse como deveria estar. Você me puxou de volta. Long Shen ficou surpreso. Sua última lembrança era do Cliff Leopard. Ele não tinha visto essa donzela antes. Vendo sua confusão, a donzela o soltou e disse:
naquele dia em que você lutou com a besta mágica, no último momento eu atirei nela com minha flecha. Para dizer diretamente, sua vida foi salva por mim. No futuro, você será meu homem. Suas tarefas no futuro serão caçar e fazer bebês comigo. Olhando para sua expressão séria, a expressão de Long Shen tornou-se extremamente estranha. Caçando e fazer bebês. Quando ela viu que Long Shen ainda estava confuso como sempre, ela começou a explicar o que havia acontecido naquele dia. A donzela era uma caçadora da aldeia. Todos esses aldeões dependiam da caça para sobreviver. Além de algumas ferramentas de metal essenciais que eles precisavam obter de um lugar distante fora das montanhas, eles eram completamente autossuficientes aqui. Havia mais de 100 aldeões aqui, a maioria deles caçadores experientes. Até mesmo algumas das crianças frequentemente saíam da aldeia para montar algumas armadilhas para animais selvagens menores. Não havia nenhum verdadeiro especialista em sua aldeia. A maioria deles estava apenas na condensação de Qi. Segundo esta donzela, seus ancestrais haviam fugido para este local a fim de evitar as chamas da guerra. Eles gradualmente se acostumaram a viver aqui, e agora centenas de anos se passaram. A principal comida da aldeia era a carne. Eles sobreviveram dependendo da caça e da coleta. Mas seus melhores alvos eram as feras selvagens. Quanto às bestas mágicas maiores e mais poderosas, eles tiveram que tratá-las com extremo cuidado. Se eles quisessem caçar uma besta mágica, exigiam que toda a vila participasse. Algumas semanas atrás, eles notaram que havia um leopardo do penhasco nas proximidades. Depois de um pouco de investigação e depois de obter a aprovação do chefe da aldeia, eles decidiram caçar aquele leopardo do penhasco. Embora matar bestas mágicas fosse extremamente perigoso, os benefícios também eram grandes. O núcleo de uma besta mágica de primeiro nível era suficiente para toda a vila viver por meio ano se trocado por mercadorias. Para lidar com este Cliff Leopard, eles se prepararam por mais de um mês. Eles refinaram venenos suficientes para aplicar em suas armas e também montaram muitas armadilhas furtivamente. Eles finalmente estavam preparados para agir contra isso. Mas quando eles estavam prestes a agir contra ele, eles observaram estupefatos quando um jovem entrou em seu território. A donzela estava escondida em segredo junto com muitos outros caçadores. Ela não ousara avisar Long Shen. Isso teria alarmado o Cliff Leopard e arruinado todos os planos que sua aldeia passou mais de um mês preparando. Se eles tivessem falhado, o preço teria sido muitas de suas vidas. Foi por isso que eles apenas assistiram estupefatos quando Long Shen foi emboscado. Originalmente, todos eles estavam se sentindo culpados por isso. Eles só podiam esperar que o Cliff Leopard logo entrasse em uma de suas armadilhas para que pudessem se vingar de Long Shen. Mas a cena que se desenrolou depois disso surpreendeu a todos. A espada de Long Shen quase matou o incomparavelmente cruel Cliff Leopard de um só golpe. Eles então perceberam que Long Shen havia sido ferido gravemente de antemão. Mesmo quando a espada deixou suas mãos, ele ainda foi capaz de lutar com as mãos nuas, trocando vários golpes que enviaram o Cliff Leopard voando. Por fim, eles viram que Long Shen não conseguia continuar. Ela não aguentou mais e atirou uma flecha no Cliff Leopard, matando-o.
Mas quando ela disse que o matou com uma flecha e salvou Long Shen, ela ficou um pouco envergonhada. Sua habilidade de arco e flecha não era realmente tão boa. Num momento de desespero, ela atirou sem nem pensar muito. Mas no final, sua flecha que estava mirando na boca do Cliff Leopard na verdade acertou sua testa. Esse foi coincidentemente o mesmo lugar que Long Shen o atingiu com sua espada. Seu corte já havia causado a quebra do crânio do leopardo do penhasco, então sua flecha conseguiu perfurar coincidentemente aquela rachadura, matando-a. Quando todos correram para verificar seu ataque, eles não puderam deixar de respirar fundo. Se não fosse por essa sorte, os aldeões que irritaram uma besta mágica definitivamente teriam perdido muitas vidas. Uma besta mágica ferida era a mais assustadora. Eles ficariam loucos por causa de seu medo e começariam a atacar com todas as forças. Muito obrigado. Quando Long Shen finalmente soube o que havia acontecido, ele respeitosamente e agradecido colocou as mãos em concha para ela. Você será meu homem no futuro, então não há necessidade disso. Ela riu e apoiou Long Shen nos ombros. Antes, eu enviava orações ao Deus da floresta todos os dias na esperança de me conceder um homem poderoso que iria caçar e fazer bebês comigo. Ri, a divindade da floresta finalmente ouviu minhas orações e enviou você para mim. Ela estava completamente apaixonada por ele. Olhando para sua aparência heróica e bonita, ela ficou extremamente satisfeita. Tosse, senhorita. Me chame de Xiao Hua. Senhorita Xiao Hua, quanto ao assunto de um homem, vamos discutir isso mais tarde. Você pode me dizer como minhas feridas foram curadas? Perguntou Long Shen. Isso porque ele notou que seus ferimentos haviam se recuperado milagrosamente. Mas de acordo com Xiao Hua, este foi apenas o terceiro dia depois que ele encontrou o Cliff Leopard. Sem ingerir uma única pílula medicinal, ele não apenas se curou milagrosamente em apenas 3 dias, mas até mesmo seus meridianos rachados se recuperaram completamente. Isso era completamente inconcebível. O Deus da floresta ajudou a curar você, respondeu Xiao Hua. Deus da floresta. Os deuses realmente existiram neste mundo? São muitas perguntas agora. Vamos comer primeiro. Xiao Hua interrompeu as perguntas de Long Shen e trouxe a panela grande do fogão para fora. Long Shen não queria fingir estar ferido, então ele rapidamente foi ajudar. Ele descobriu que a panela grande estava apenas cheia de mingau ralo. Depois de carregar a panela para fora da casa de madeira, Long Shen viu que esta aldeia foi construída contra a encosta de uma montanha. Cercas grossas de cardos e espinhos de 10 metros de altura cercavam a aldeia. Aqueles cardos e espinhos eram plantas muito venenosas. A maioria dos animais selvagens geralmente os evita. Dentro da aldeia havia dezenas de casas simples de madeira. Após a ligação de Xiao Hua, todos eles foram até a casa dela. Havia uma dúzia de crianças e 5 ou 6 idosos. Mas a maioria eram todos jovens ou adultos no auge. Já que eles sobreviveram através da caça, seria extremamente perigoso se sua força física ficasse para trás. O descuido de uma única pessoa pode levar à perda de várias vidas. Era por isso que a maioria das pessoas na aldeia estava no auge de suas vidas. Essa foi a cruel eliminação natural da vida ao longo do tempo.
Um velho saudável caminhou até Long Shen e acenou com a cabeça. Excelente! Uma pessoa capaz de lutar contra uma besta mágica por conta própria. Long Shen varreu seus sentidos e descobriu que este senhor estava no reino da condensação de sangue. No entanto, ele estava apenas no estágio inicial. Se o palpite de Long Shen não estivesse errado, esse velho só deveria ter conseguido entrar na condensação de sangue muito tarde em seus anos. Seu Qi de sangue já havia começado a declinar. Apesar de entrar em Blood Condensation, sua habilidade de combate provavelmente não aumentou muito. Senhor me lisonjeia. Long Shen curvou-se ligeiramente. Não me atrevo a ser chamado de senhor por você. Mesmo no meu auge, eu era incapaz de me comparar a você. Aquele velho estava cheio de admiração por Long Shen. Vovô, se aprecie e coma. Xiao Hua já havia dividido o mingau para todos. Ela trouxe 2 tigelas para Long Shen e o velho. Deixe-me apresentar vocês dois. Este é meu avô, o chefe da aldeia. Oh certo, eu ainda não sei o seu nome, perguntou Xiao Hua de repente. Obrigado. Meu nome é Long Shen. Long Shen, rindo, recebeu sua tigela de mingau. Todos da aldeia, jovens e velhos, homens ou mulheres, vieram dar as boas-vindas a Long Shen. Ele teve que largar a tigela apressadamente para cumprimentá-los. Eles haviam salvado sua vida. Esse favor tinha que ser lembrado. Essas pessoas eram todas muito simples e sinceras. A etiqueta deles era um pouco estranha para ele, mas o calor amigável em seus olhos já dizia tudo para ele. Havia mais de 100 pessoas na aldeia. Havia apenas 30 mulheres na aldeia, e Xiao Hua era a única jovem donzela entre elas. Irmão mais velho, ouvi dizer que você é muito forte. Você realmente mandou um leopardo gigante voando com um único soco? Uma criança pequena que nem chegava ao joelho abraçou a perna de Long Shen. Ele olhou para Long Shen com adoração. Claro que é verdade. Meu pai me disse que o irmão mais velho é um verdadeiro guerreiro. Assim que ele estiver com a irmã mais velha Hua, seus bebês serão os lutadores mais fortes de nossa aldeia. Long Shen nem sabia como responder antes que outra criança se aproximasse. Essa criança então olhou para Long Shen ansiosamente. Grande irmão, quando você vai deixar nascer os lutadores mais fortes da nossa aldeia? A expressão de Long Shen endureceu e todas as pessoas ao redor riram com entusiasmo. Até Xiao Hua riu, fazendo Long Shen sentir mais vergonha. Ele rapidamente mudou de assunto. Vocês não mataram a besta mágica. Por que você não está comendo sua carne? Assim que ele disse, a atmosfera alegre imediatamente se tornou estranha. Todos se viraram para olhar para o chefe da aldeia. Ele estava prestes a dizer algo quando Xiao Hua interveio. Eu deveria ser o único a lhe contar sobre isso. Capítulo 85. Deus da Floresta. Eu deveria ser o único a lhe contar sobre isso. Xiao Hua olhou para Long Shen e depois olhou para o avô. Xiao Hua, o velho franziu a testa. Vovô, Long Shen é meu homem. Ele também será um dos aldeões no futuro. Ele tem o direito de saber sobre isso. O velho não discutiu mais. Os outros beberam rapidamente seu mingau ralo e voltaram para suas casas, deixando apenas os 3. Aquela besta mágica foi oferecida como sacrifício,
explicou Xiaohua a Long Shen. Oferecido em sacrifício. Essa foi a primeira vez que Long Shen ouviu falar de tal coisa. Sim. Seus ferimentos eram muito graves e você estava à beira da morte. Não tínhamos outro método a não ser enviar você ao Deus da Floresta. O Deus da Floresta curou você, mas o preço foi que tínhamos que oferecer a besta mágica como sacrifício. É também por isso que você conseguiu se recuperar completamente em apenas 3 dias. Os deuses realmente existiram neste mundo. Isso derrubou completamente seu entendimento. Não só isso, mas porque seus ferimentos foram tão graves, nossa aldeia também teve que oferecer toda a carne que havíamos armazenado. E mesmo assim, ainda devemos mais ao Deus da Floresta. Teremos que pagar nossa dívida lentamente através da caça. Só agora Long Shen entendeu por que toda a aldeia só tinha um mingau ralo para comer. Os jovens definitivamente precisavam de carne para ficarem mais fortes. Mas por causa dele, eles só podiam passar fome. Ele não podia deixar de se sentir mal com isso. Long Shen, estou explicando isso para você não para que você se sinta culpado. Mas você também é um membro da vila agora, então pensei que você tinha o direito de saber disso. Xiaohua explicou tudo isso calmamente. No entanto, isso só o deixou ainda mais envergonhado. Esse tipo de confiança e boa vontade o faziam sentir-se incomparavelmente caloroso, especialmente porque estava acostumado com os esquemas cruéis dentro da capital real. Você pode me falar sobre esse Deus da Floresta? Xiaohua olhou para o avô e só depois que ele assentiu ela contou a ele uma história verdadeira que era praticamente mítica. Não muito tempo depois que esta vila foi estabelecida, um de seus ancestrais encontrou uma árvore extremamente mística. Naquela época, aquele ancestral havia sido ferido por uma besta mágica e quase morreu. Depois de fugir dele, ele chegou lá. A árvore pingou uma gota de líquido sobre ele, e as pesadas feridas de seu ancestral cicatrizaram completamente em apenas meio-dia. Para agradecer à grande árvore, eles caçaram uma fera e a colocaram como sacrifício em frente à grande árvore. Então, eles viram a enorme árvore realmente engolir aquela fera morta em um piscar de olhos. Desde então, sempre que alguém se machucava, todos os aldeões corriam para a árvore para serem tratados, e toda vez que a árvore os restaurava completamente. Para mostrar sua reverência e respeito pela árvore, eles começaram a chamá-la de Deus da Floresta. Pouco depois de começarem a oferecer sacrifícios à árvore, ela realmente começou a se comunicar com eles e estabeleceu um acordo com eles. Poderia curar as feridas dos aldeões, mas eles precisariam oferecer sacrifícios em retribuição. Quanto à quantidade de sacrifícios, dependeria do peso das feridas. Era como um médico pedindo pagamento. Mas em todos esses anos, o Deus da Floresta nunca havia pedido tanto como recompensa. No entanto, Long Shen era uma exceção agora. O Deus da Floresta exigiu um preço chocante para salvar Long Shen. O que ele queria? Perguntou Long Shen. Xiaohua olhou para Long Shen e cerrou os dentes. 10 bestas mágicas de primeiro nível e uma besta mágica de segundo nível. Long Shen ficou chocado. Uma única besta mágica de primeiro nível já exigia que toda a vila de Xiaohua se preparasse por um longo tempo e ainda representava um perigo extremamente grande. Quanto a uma besta mágica de segundo nível,
isso exigiria que vários especialistas em condensação de sangue se dessem as mãos para matar um. Para os aldeões, isso era algo completamente impossível. O chamado preço do Deus da Floresta era alto demais. Olhando para a expressão indignada de Long Shen, Xiao Hua disse apressadamente: Long Shen, você definitivamente não pode sentir nenhum ressentimento em relação ao Deus da Floresta. O Deus da Floresta sempre foi extremamente justo ao longo de todos esses anos. Por mais feridos que fôssemos, isso nunca exigiu um preço tão alto. Definitivamente, há uma razão para exigir tanto desta vez. Além disso, agora você está curado. Você pode nos ajudar, e acredito que conseguiremos pagar nossa dívida rapidamente. Mesmo que fossem 10 feras mágicas de segundo nível, ainda teríamos aceitado. Nós não poderíamos apenas assistir silenciosamente você morrer. No final, Xiao Hua começou a soluçar. Ela caiu no peito de Long Shen. Seu avô suspirou. Long Shen, o Deus da Floresta é absolutamente justo. Definitivamente, há uma razão para exigir esse preço. Não fique com raiva. Eu quero ir ver o Deus da Floresta. Long Shen queria descobrir o que era esse Deus da Floresta. Quanto ao preço que havia exigido, Long Shen não estava nem um pouco preocupado. Agora que ele havia se recuperado, bestas mágicas de primeiro nível podiam ser mortas em um instante. Quanto a uma besta mágica de segundo nível, desde que não fosse descuidado, isso também era algo que ele poderia derrubar. Uma besta mágica de segunda categoria era equivalente a um especialista humano em condensação de sangue. No entanto, devido ao quão difícil era o corpo físico de uma besta mágica, os humanos em níveis equivalentes não eram páreo para as bestas mágicas. Mas quem era Long Shen? Ele não tinha medo de ninguém abaixo do reino da transformação do tendão. Ele não gostava de dever nada. Se ele confirmasse que esse Deus da Floresta não era um vigarista falso, ele queria pagar de volta o mais rápido possível. Ele também queria saber o que era esse Deus. O avô de Xiao Hua concordou e assim, Long Shen seguiu Xiao Hua para fora da aldeia em um caminho na montanha. Xiao Hua estava muito familiarizado com esta área. Com um arco e uma aljava nas costas, ela parava para ouvir os arredores de vez em quando. Ela também ocasionalmente trazia Long Shen para verificar algumas das armadilhas e armadilhas ao redor que eles haviam montado para ver se haviam capturado alguns animais selvagens. Mas houve apenas decepção. Eles verificaram uma dúzia de armadilhas, mas nenhuma delas pegou nada. É tão triste que não temos carne. Precisamos de carne para fortalecer nossos corpos. Vai ficar muito difícil caçar sem mais, suspirou Xiao Hua. Eles eram caçadores, e a carne era algo que os fortalecia. Tendo ficado sem carne por vários dias, o moral dos aldeões foi muito afetado. Não se preocupe com isso. Eu cuido dessa dívida. Já que foi por minha causa, deixe-me resolver sozinho, riu Long Shen. A expressão de Xiao Hua mudou e ela retrucou com raiva: do que você está falando? Seus assuntos são meus assuntos, que também são assuntos da aldeia. Como podemos deixar você enfrentar o perigo sozinha? Long Shen sorriu e calou a boca. Ele realmente gostou do ambiente desta vila. Não havia egoísmo, apenas uma convivência pacífica.
Quão luxuoso e raro seria tal ambiente no mundo da capital real, onde lutas e esquemas surgiam todos os dias. Este era um lugar bonito, mas Long Shen não poderia ficar, muito menos se atrapalhar para fazer filhos. Mas sua vida foi salva pelos aldeões. Ele tinha que pagar essa dívida antes de partir. Espere um momento. De repente, Xiao Hua parou. Olhando para as pegadas no chão, sua expressão era completamente séria. Um urso passou recentemente por aqui. Com base na profundidade e no tamanho da pegada, deve ser um Barst Bear amadurecido. É definitivamente mais longo do que 3 metros e deveria ter passado apenas 2 horas atrás com base na cor do solo. Xiao Hua era definitivamente digna de ser uma caçadora altamente experiente. Ela foi capaz de dizer muito com apenas uma pegada. O Barst Bear era uma besta mágica de primeiro nível que era excepcionalmente furiosa, tornando-o extremamente difícil de lidar. Mesmo que toda a vila se desse as mãos, eles ainda não ousariam lidar com esse Barst Bear. Eles tinham a habilidade de atacar o Cliff Leopard porque sua especialidade estava em sua velocidade, e suas proezas de ataque e defesa não eram particularmente boas. Contanto que prestassem atenção em seus movimentos e tivessem pessoas suficientes, eles definitivamente tinham uma boa chance de matá-lo. Mas o Barst Bear não era o mesmo. Especializou-se em força defensiva e poder. Não importa quantas pessoas eles tivessem, tudo seria inútil. Parece que devemos fazer um desvio, determinou Xiao Hua. Por quê? Long Shen não entendeu. Tolo, você realmente tem que perguntar. Não somos páreo para o Barst Bear. Mesmo que todos os lutadores da vila se reunissem, ainda não teríamos grandes chances de vencê-lo. Quem disse? Você realmente está tentando me irritar. Olhando para as maneiras tolas de madeira de Long Shen, Xiao Hua estava zangado e ansioso. Mas de repente ela pensou em algo e piscou. Você não está pensando em matar o Barst Bear, está? É claro. Ela ficou em silêncio por um momento. Ela imediatamente pensou em quando Long Shen lutou com o Cliff Leopard. Naquela época, Long Shen era um deus absolutamente imparável aos olhos dela. E de acordo com seu avô, Long Shen já havia recebido ferimentos extremamente graves antes de encontrar o Cliff Leopard, caso contrário, ele provavelmente teria sido capaz de matá-lo sozinho. Agora olhando para a expressão atual de Long Shen, ela finalmente percebeu que Long Shen poderia realmente possuir a força para matar uma besta mágica de primeiro nível. Você já matou uma besta mágica de primeiro nível antes? Sondou Xiao Hua. Não? Long Shen balançou a cabeça. Esta foi a primeira vez que ele saiu de casa e, embora tenha comido carne da besta mágica várias vezes, essas foram derrotadas por Wild. Mas Long Shen murmurou por dentro, embora eu não tenha matado uma besta mágica, matei alguns especialistas em condensação de sangue. Xiao Hua balançou a cabeça. Então vamos deixar para lá. Matar uma besta mágica não é feito apenas contando com uma base de cultivo alta ou quem é mais forte. Você tem que confiar em esperar por uma boa oportunidade. Habilidade e experiência são extremamente importantes. Como você nunca matou uma besta mágica antes, devemos tentar evitar um cenário tão arriscado. Caçadores nunca correm tais riscos,
Caso contrário, seria o caçador que se transformaria em presa. Você não corre riscos. Então, como você chama o que fez para me salvar? Riu Longshen. Tch, você não tem permissão para trazer isso à tona. Seu rosto ficou vermelho e ela ergueu o punho ameaçadoramente. Haha, ok. Não vou mais brincar com você. Não se preocupe, não vou arriscar nossas vidas em uma aposta, disse Longshen com firmeza. Longshen não tinha mais seu ar travesso e brincalhão. Agora ele estava completamente sério e transmitia uma sensação de grande confiança e segurança. Ela não sabia por quê, mas vê-lo assim imediatamente a fez se acalmar e relaxar. Até mesmo sua impressão aterrorizante do Barstbear tornou-se mais leve. Com Xiaohua guiando os dois com sua experiência de caça, os dois seguiram os rastros por 2 horas e encontraram uma grande caverna natural. Dentro dessa caverna, o Barstbear originalmente adormecido de repente abriu os olhos, olhando para as 2 pessoas que haviam invadido seu território. Rugido. O Barstbear de repente deu um pulo. Sua enorme figura de 3 metros de altura investiu violentamente contra os 2. Olhando para o Barstbear atacando descontroladamente, Xiaohua empalideceu de medo. Essa foi a primeira vez que ela se deixou ser tão exposta a uma besta mágica. Isso ia contra tudo o que ela conhecia como caçadora. Mas Xiaohua notou que Longshen permaneceu calmo como sempre. Seu olhar era indiferente enquanto ele socava com a mão direita.